Capítulo 11. O reino poderoso dos fracos. Vamos começar. Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 38. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-los e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." O jovem Messias viu-se diante de decisões importantes. Em meio à vertigem da celebridade, ele tem de conversar com seu mentor. Ele precisava orar, como muitas vezes faria ao longo dos 3 anos seguintes. Ele se levantou antes do nascer do sol, caminhou até um lugar tranquilo e, antes que o resto do mundo abrisse os olhos, teve uma conversa com seu Pai Celestial. Afastou distrações da sua mente, pediu direções e entendeu, de forma renovada, a visão daquilo que havia sido enviado para fazer. Quando Simão e os outros o encontraram, ele soube qual deveria ser seu passo seguinte. Sua decisão dissipou a cortina de fumaça do sucesso. O que outros dizem? Elizabeth O'Connor. Passamos a saber que, se quiséssemos aprender a orar, tínhamos de orar. Cristo ainda é o grande mestre da oração, revelando o sonho do reino. Até aqui na narrativa da história de Jesus no Novo Testamento, o reino de Deus não foi definido. Os ensinos de Jesus e o exemplo de sua vida com seus discípulos acrescentaram detalhes ao conceito do reino. Jesus desafia as expectativas extremamente nacionalistas dos judeus. Mostra aos seus seguidores como entrar no reino e conhecê-lo. No processo, fica claro que o reino de Deus não é simplesmente algo que acontece no coração de cada indivíduo que se acerta com Deus. Jesus está claramente decidido a ser líder da criação de uma nova sociedade, uma nova nação, uma contracultura distinta que existe, prospera e jura lealdade a Cristo como Rei. Bem no meio dos reinos, sociedades, nações e culturas deste mundo rebelde. O que outros dizem? Howard Snyder. Estou convencido de que a compreensão devidamente bíblica do reino de Deus só é possível se a igreja for entendida, de modo predominante, se não exclusivo, como uma comunidade carismática e o povo peregrino de Deus, seu reino de sacerdotes. Uma comunidade extremamente bíblica e generosa de cristãos totalmente rendidos a Jesus Cristo. A igreja deve ser vista como o povo de Deus em relação ao reino de Deus, ou, em outras palavras, a comunidade messiânica, a comunidade do rei. Reino dos fracos. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Cristo quebra todas as regras que normalmente regem onde e como um reino obtém seu poder. A história mostrou que ele foi o monarca mais poderoso que já reinou. Mas todas as estratégias de Jesus refletem Deus se humilhando ao se tornar um servo. A grandeza é medida em termos de disposição para servir e sacrifício. De acordo com a história contada por Mateus, Jesus pregava as boas novas do reino, onde quer que as pessoas ouvissem. Logo se espalhavam notícias de que ele tinha poder para curar. De todas as partes da Galiléia vinham pessoas. Logo as multidões de Jesus adquiriram um perfume distinto. Os doentes, fustigados pela dor, perturbados mental e emocionalmente, epiléticos, tetraplégicos e paraplégicos, os destruídos, fracos, atormentados, os que sofriam, vulneráveis, confusos, compulsivos e viciados. Naquele dia, os mais necessitados foram levados por amigos ou se arrastaram para sair da cama e dos lugares de confinamento e solidão. Eles acharam um caminho até Jesus porque ouviram de alguém que ele poderia ajudar. Que jeito de edificar um reino! O que outros dizem? Johnny Erickson Jada.
São os menores irmãos e os membros mais fracos do corpo que deveriam receber lugares especiais de honra. Os que estão desamparados, seja qual for sua desvantagem, se veem no homem de dores porque ele se tornou um deles. A mensagem de Jesus era clara. Todos nós não temos ajuda ou esperança enquanto estivermos sem Ele. Mas ele também foi claro quando disse que sua boa notícia era, de algum modo, especialmente para os que sofrem com o desamparo e a falta de esperança que a enfermidade física muitas vezes pode causar. Pescando pescadores. Certa manhã, Jesus novamente andava perto do lago. As multidões sempre presentes o cercavam. Era a mesma parte da praia onde antes ele havia chamado 4 pescadores para deixarem um trabalho que faziam a se juntarem a ele. Mais uma vez, os barcos estavam emparelhados na praia e os homens estavam lavando as redes. Precisando de uma posição melhor da qual pudesse falar à multidão, Jesus entrou no barco que era de seu amigo, Simão Pedro, e pediu-lhe para ancorá-lo um pouco afastado da praia. Jesus sentou-se no barco para ensinar, sua voz reverberou na água, o que parecia um megafone. Por isso, a multidão na praia pôde ouvi-lo. Vamos pescar. Ao acabar de falar, Jesus virou-se para seu amigo e disse: Vamos pescar uns peixes. Veja Lucas capítulo 5, verso 4. Simão, a língua mais rápida do oeste, pensou que Jesus precisava estar mais bem informado que os detalhes da pesca na Galileia. Ele e seus parceiros estavam exaustos. Pescaram naquelas águas durante a noite toda e não fisgaram nem um lambari. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, disse Simão com resignação. Lucas capítulo 5, verso 5. De repente, os peixes começaram a aparecer nas redes mais do que Pedro e André podiam aguentar. Eles pediram a Tiago e João que enfileirasse o barco ao lado deles e o ajudasse. Os 2 barcos logo estavam cheios de peixe. Enquanto os barcos sobrecarregados seguiam com dificuldade para a praia, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, tomado pela consciência de que não era digno de estar na presença de tal autoridade, confessando ser um homem pecador. Todo o grupo de pescadores sentiu o mesmo temor. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens, disse Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 10. Essa foi a 3ª vez que ele abordou esses 4 homens para falar sobre serem seus discípulos. Dessa vez, eles tomaram uma atitude definitiva. Deixaram tudo e o seguiram. Homem maltrapilho. Lucas capítulo 5, verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. A única defesa da sociedade contra a lepra era a quarentena. Pela lei, o leproso deveria viver sozinho ou com outros leprosos fora do acampamento. Ele não poderia ter nenhum contato humano normal. Intocável, o leproso não podia ser empregado e era obrigado a se submeter à mendicância, embora pudesse esperar sofrer 9 anos antes de morrer. Joséfo relata que os leprosos eram tratados como se fossem homens mortos. Os efeitos psicológicos eram os piores aspectos do sofrimento do leproso. Uma sensação de culpa e de rejeição por Deus muitas vezes acompanhava a doença, mesmo que o leproso não fosse pessoalmente responsável por contraí-la. Ninguém precisava ser tocado mais do que o leproso excluído. Jesus sabia disso. Ao se prostrar diante de Cristo, esse leproso sentiu algo que talvez não sentisse havia muito tempo. A mão de Jesus abaixou-se para tocar sua carne doente. Quero, seja purificado, disse Jesus. Lucas capítulo 5, verso 13. Os horrores daquela terrível doença se foram com uma palavra e um toque. Alegre desobediência. Jesus deu ao leproso purificado 2 ordens. Primeiro, não conte isso a ninguém. Lucas capítulo 5, verso 14. Jesus muitas vezes deu essa instrução às pessoas curadas. As razões? Para evitar um movimento popular prematuro, com o intuito de coroá-lo como rei, antes que ele tivesse a chance de demonstrar o tipo de reino que ele estava edificando.
Para evitar que o leproso purificado se desviasse, recontando sua história em vez de seguir o procedimento que Moisés prescreveu para a validação da cura, para manter as multidões em um tamanho controlável, de modo que não impedisse sua liberdade de ir a qualquer lugar que precisasse ir no ministério. Veja Marcos capítulo 1, verso 45. 2. Vá mostrar-se ao sacerdote. Lucas capítulo 5, verso 14. Isso incluía o sacrifício e 2 exames realizados por um sacerdote, com um intervalo de uma semana entre um e outro, para atestar oficialmente que a cura havia acontecido. As razões? Obedecer à lei de Deus, remover oficialmente as marcas da lepra, dar um testemunho aos sacerdotes do messiado de Jesus. Não é possível saber com certeza se o homem procurou sacerdotes. Sabemos que ele obedeceu à primeira instrução de Jesus. Como consequência, o número de pessoas que veio para ver Jesus aumentou consideravelmente. Ele não mais conseguia levar sua mensagem às áreas internas da cidade. Foi forçado a encontrar as pessoas no campo. A paralisia dos que não são perdoados. Mateus, capítulo 9, verso 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. No retorno de Jesus a Cafarnaum, representantes do judaísmo oficial apareceram em sua casa. Ele estava cercado de fariseus e intérpretes da lei, quando 4 homens apareceram carregando um paralítico em uma maca. Não podendo passar pela porta, eles subiram no telhado, retiraram algumas telhas e baixaram o homem até a sala, colocando-o em frente a Jesus. Para surpresa dos estudiosos da Bíblia reunidos ali, Jesus disse ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados. Houve um silêncio ensurdecedor na sala. Incrédulos, os beatos ficaram olhando para Jesus. Ninguém falou, mas todos pensaram 1 milhão de coisas. Blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se antes? Perguntou Jesus. Mateus capítulo 9, verso 5. O silêncio ensurdecedor persistiu. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pega a tua maca e vá para casa. O homem levantou-se, pegou sua maca e saiu pela porta gritando: Aleluia! Ou alguma outra expressão de gratidão a Deus. Por que estes pecadores estão celebrando? Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 12. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. São estes que eu vim curar, respondeu Jesus. Ele não defendeu o estilo de vida deles. Ele o chamou à mudança. Jesus estava interessado nos excluídos sociais de sua época. Ele passou tempo com eles, amou-os. Eles ouviram e muitos se tornaram discípulos. Em contrapartida, os fariseus acreditavam que seu dever religioso era permanecer o mais distante possível dos infiéis, a ponto de nem lhes ensinarem a lei. Comer com essas pessoas era pior do que conversar com elas. Assim pensavam os fariseus, porque repartir um prato de comida significa reconhecer e acolher os pecadores. Para Jesus, ser político ou religiosamente correto era inútil. Era para apresentar pessoas errantes à graça de Deus que ele vivia. Camisa novas e odres velhos. Mateus, capítulo 9, versículo 16 a 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. A resposta de Jesus às suas críticas foi comparar a celebração alegre na casa de Mateus a uma alegre festa de casamento judaica de 7 dias.
A noiva, o noivo e seus convidados usavam suas melhores roupas e festejavam por 7 dias. Jesus usou 3 ilustrações para descrever os religiosos que não conseguiam aceitar essa ideia em seu conjunto limitado de ideias pré-concebidas. 1. Eles eram camisas velhas com remendos novos. Quando lavados, esses remendos encolheriam e deixariam rasgo na camisa velha. 2. Eles eram odres velhos impróprios para o processo de fermentação do vinho novo. Durante a fermentação, o suco de uva liberava gases causando pressão. Odres velhos e rígidos estouram. Estraga-se o couro, perde-se o vinho. 3. Eles estavam viciados no vinho velho. O que é vinho novo? O vinho novo é a vida nova que se experimenta e vive em resposta a Cristo como Rei. Quanto a cada um dos seguidores de Cristo e quanto às suas estruturas e instituições religiosas, a pessoa que responde a Cristo deve ser flexível, disposta a mudar e crescer. Os odres velhos representam a rigidez da religião por meio de leis, regulamentos e rituais. Os odres novos representam a flexibilidade do relacionamento pessoal com o Rei. Resumo do capítulo. A maior preocupação da pregação e do ministério de Jesus era e é edificar o reino de Deus. Enquanto as multidões se reuniam, tornou-se evidente de que seu reino não estava edificado sobre o exercício do poder, mas sobre a fraqueza, a condição de servo e o sacrifício. Jesus demonstrou sua autoridade sobre a natureza e sobre os homens. Ele lançou o último chamado a 4 pescadores para juntarem-se a ele na pesca de pessoas. Eles deixaram tudo e o seguiram. Jesus quebrou regras sociais ao tocar em um leproso e curá-lo. O leproso contou a todos sobre a cura, impossibilitando Jesus de levar seu ministério a algumas cidades. Jesus curou um homem cuja paralisia estava associada à culpa pelo pecado, não perdoado, e confrontou o raciocínio hipócrita sobre o perdão. Jesus convidou Mateus a deixar seu trabalho desonesto como cobrador de impostos para segui-lo como discípulo. Mateus convidou seus amigos para um jantar a fim de que conhecessem Jesus. Os fariseus sentiram-se contrariados. Jesus fez com que se lembrassem de que eram os doentes que precisavam de médico. Jesus advertiu os fariseus quanto às suas atitudes rígidas que os impediam de desfrutar do novo relacionamento espiritual que ele estava oferecendo. Tão certo como o remendo novo causava rasgos em uma camisa velha e o vinho novo fazia um odre velho estourar. Questões para estudo. 1. O que Jesus fez quando o sucesso em Cafarnaum ameaçou impedi-lo de cumprir sua principal missão? Quando o sucesso ameaçou deter Jesus, ele ficou sozinho e orou. 2. Com relação ao reino de Deus, o que já criam os judeus que ouviam Jesus pregar que o reino estava próximo? O que eles não entenderam e que lhes causou tanta confusão? Os judeus acreditavam que 1. O universo é o reino de Deus. 2. Cristo veio para governar como rei. E 3. Cristo estabelecerá um reino político e governará o mundo de Jerusalém. Eles não entendiam que era necessário que Cristo sofresse e morresse como um sacrifício para expiar o pecado humano. Isaías, capítulo 53. 3. Quando Simão viu o poder de Cristo, o que ele confessou? Quando viu o poder de Cristo, Simão confessou que era um pecador. 4. O que Jesus fez para provar que tinha autoridade para perdoar pecados? Jesus restaurou a capacidade do homem paralítico de andar.